Esse jogo contra o Corinthians é um jogo muito difícil de se interpretar, de se entender, porque eu acho que a gente fala de um cenário que ao mesmo tempo é confortável pro Atlético, é muito desconfortável. Vamos tentar desenhar o cenário como tudo. Primeiro, o Atlético tem desvantagem contra um time melhor. Se a gente for pegar só o recorte técnico do jogo, o Corinthians está com o pé na semifinal da Copa do Brasil. Isso não é um demérito do Atlético. O Corinthians fez um resultado expressivo na maior chance que o Atlético tinha de equilibrar o confronto, que foi o jogo na Arena da Baixada, uma arena lotada, com grande festa. Foi um jogo equilibrado. Mas foi um resultado muito expressivo do time do Corinthians. Corinthians, quando precisou, soube se defender. O Atlético teve um gol anulado que eu acho que foi muito mal anulado, mas o Corinthians, obviamente, além de ter um time melhor, e eu falo dessa vantagem técnica, eu bato muito nessa tecla da vantagem técnica, tem uma vantagem numérica no placar, que é algo muito expressivo, que é algo que eu acho que influencia muito os movimentos do jogo. Então o Corinthians, ele já entra muito próximo da classificação. Isso significa que o Atlético está morto? Isso não significa que o Atlético está morto. Eu não acho que o Atlético ele entre nesse confronto fragilizado. Eu acho que ele entra nesse confronto da mesma maneira que entrou no confronto da Arena da Baixada, sabendo que vai pegar um time melhor. Isso porque o Corinthians deve ter Memphis, isso porque o Corinthians pode ter Yuri. Então o Atlético tem total noção que vai pegar um time melhor. Mas o nível competitivo do Atlético, ele é muito alto nos cenários de maior exigência. E a gente viu isso no próprio equilíbrio que a gente conseguiu demonstrar no confronto contra o Corinthians. A gente conseguiu demonstrar isso no confronto contra o São Paulo, que era um time que chegava numa fase muito melhor do que o Corinthians chega nesse confronto. Se você pegar o recorte do jogo contra o São Paulo, eu acho que a gente chega melhor hoje. Aí você tem a edição do Julimar, você tem o Viveiros em melhor fase, você tem o Zapelli em melhor fase, você tem um Dudu desempenhando muito mais. Então, se o Atlético for em Itaquera e botar a bola no chão, não é impossível a classificação, mesmo o Corinthians tendo mais repertório técnico. E aí a gente entra numa questão de cooperismo, né? Que talvez seja o que o Atlético tenha mais que o Corinthians e algo que o Atlético ele pode se apegar em relação ao Corinthians, a esse confronto contra o Corinthians. A Arena Corinthians, ela historicamente fica marcada por ser um estádio onde o Corinthians tropeça em momentos que o Corinthians tinha tudo para se classificar. Seja em Libertadores, seja em Copa Sul-Americana, seja em Copa do Brasil. E aí a gente vai para um retrospecto que é o último time de Série B que chegou na semifinal da Copa do Brasil foi o América, que eliminou o Corinthians. Enquanto isso, o Atlético, tanto nesse momento fragilizado, mas até nos melhores momentos recentes da história do clube, o Atlético ele deixou sempre um recado muito claro: independente de quem eu vou enfrentar, independente de quem for o adversário, eu vou competir até o fim. Isso fez com que o Atlético se classificasse contra Flamengo, contra, tantos times expressivos aí. Palmeiras numa Libertadores, Estudiantes, LDU, Penharol, Fluminense, Bahia, que eram os confrontos ali que botavam o Atlético numa condição de não favorito. De não favorito. Então eu acho que isso, no final das contas, acaba tendo um peso muito grande, sabe? Isso, no final das contas, acaba tendo uma relevância muito grande. Esse histórico de Copas, essa capacidade de jogar Copas. E aí a gente vai para a escalação, para o campo bola, que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte estratégica, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o Corinthians, ao mesmo tempo que é um time que eu acho que vai tomar iniciativa por estar jogando em casa, é um time que, na estrutura inicial, joga com 3 volantes. E eu acho que isso condiciona que o Corinthians não esteja tão exposto. Então, qual é a melhor estratégia para o Atlético enfrentando um Corinthians que pode até tomar iniciativa, mas eu não acho que exista tantos espaços para a transição do Viveiros, que na teoria seria uma estratégia óbvia. Pra mim, a melhor estratégia do Atlético é fazer o que a gente fez contra o Corinthians, que quase saiu um gol. Que é o que a gente fez contra o Novo Horizontino e saiu o gol. Que é basicamente se aproximar. Independente de quem for a escalação. Quanto mais o Atlético se aproximar para construir,
Eu acho que o Atlético se potencializa nesse jogo coletivo e aí a gente começa a pensar nas nossas peças. Dudu, Zapelli, Leozinho, Mendonça, Viveiros, aí pode ter o Julimar, aí pode ter o Luiz Fernando. Esses caras próximos, eles passam a ser jogadores muito mais perigosos, muito potencializados, do que se a gente for levar em consideração momentos de individualidade. Porque se for botar na mesa, os momentos de individualidade do Corinthians são muito mais significativos e são muito mais poderosos do que os momentos de individualidade do Atlético. Isso acaba tendo um peso muito grande, isso acaba marcando uma diferença muito grande. Então, se eu tenho um conselho tático pro Atlético, se aproxime. Se aproxime. Empurre o Corinthians para trás, force a falha defensiva. O Corinthians, ele tem uma defesa ruim. Se a gente botar o Corinthians numa condição de ter que se defender, ter que se defender, ter que se defender, em algum momento eles vão oscilar. O Corinthians numa condição de ter que atacar, ter que atacar, ter que atacar, em alguns momentos eles vão criar soluções porque tem muito jogador bom. Porque tem muito jogador de qualidade. Então, pra mim, é óbvio que o Atlético ele tem um jogo milhões de vezes mais importante contra a equipe da Chapecoense. E eu queria muito estar nessa semifinal de Copa do Brasil. Mas aí eu preciso entender aonde é possível dar o all-in. O all-in do Atlético não tem que ser contra o Corinthians. Se a gente, de maneira improvável, consegue a classificação contra o Corinthians, excelente, incrível, perfeito, maravilhoso, fodástico. Mas o all-in do Atlético tem que ser contra a Chapecoense, que aí, até estrategicamente, a gente já tem uma condição melhor que de encontrar essas soluções. Porque eu penso, por exemplo, uma Chapecoense que vai precisar sair, que se sente muito confortável jogando em transição, mas vai precisar sair por estar jogando em casa. E aí você vai ter Viveiros e Mendonça, que a gente já encontrou ali o cenário que esses dois jogadores se sentem muito confortáveis a partir do momento que o Atlético joga em transição. Então, o jogo contra o Corinthians é um grande ponto de interrogação. Pode servir para o Odair fazer testes. A gente já falou sobre testes que eu gostaria de ver o Atlético realmente executando. Elan Ricardo, Julimar, Dudu. E assim, é gostoso jogar esse tipo de jogo. Independente da classificação ou não, é legal você estar numa condição de estar disputando um jogo grandioso como esse jogo contra o Corinthians, que é inegável, que é um jogo de muito poder, assim, pô, tu tá disputando umas quartas de final de Copa do Brasil vivo. Vivo o Atlético está. É muito importante deixar isso claro. Então, daqui a pouco tem live, a gente vai... Eu vou acordar hoje, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse jogo, que é um jogo curioso. Curioso no mínimo. Valeu? Tamo junto, é nóis.